Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, você que está chegando aqui desde cedo, né? 5 horas da manhã com a gente aqui, com as melhores notícias do Flamengo. Hoje tem Mengão na Copa Libertadores da América, quem tá nervoso aí? Cara, quartas de final, um clássico nacional, Flamengo e Corinthians. Eu acho que seria muito soberbo da minha parte eu dizer que eu tô tranquilo, né? Eu falar que não, que a gente vai passar e tudo mais. Cara, o Flamengo hoje tem um elenco muito forte, mas eu acho que é momento de deixar a soberba de lado, né? Pezinho no chão, assumir que é um clássico nacional. O Corinthians também se reforçou muito, então é um jogo muito difícil. Tô confiante, sempre vou estar confiante no Mengão, mas é um jogo muito difícil, né? E justamente visando aí as partidas da Libertadores, as diretorias de Flamengo e Corinthians fecharam um acordo em relação aos espaços de visitantes de seus respectivos estádios nas quartas da Libertadores. Então, na Neoquímica Arena, o Flamengo aí já esgotou o seu setor, né? São 4.000 lugares, né? Então é o seguinte, cerca de 4.000 assentos estarão reservados pelos clubes nos dois estádios. Em São Paulo, a torcida do Flamengo ficará no setor sul, né, portão staff, e no Rio de Janeiro a torcida do Corinthians também ficará no setor sul, portão B. Tá? Notícia trazida aí pelo meu timão, então a gente dando crédito aí, um acordo interessante, né? 4.000 corintianos aqui no Rio de Janeiro, 4.000 flamenguistas nas arquibancadas lá. A gente também já vai aproveitar, já trazendo aqui logo os prováveis times, o Flamengo que vem sem muita surpresa hoje. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Também acho muito importante você saber que você pode estar presente nos jogos do Flamengo com a Outsider Tours. A Outsider te leva com um descontaço, tá? Para vários locais do mundo, vários pacotes, tem desconto aí em pacotes, inclusive para você viajar pelo Brasil, para você ir acompanhar jogos do Flamengo, seja Libertadores, seja Brasileirão, seja Copa do Brasil, final da Libertadores, que pode ser em Guayaquil, mas pode mudar, mas você está garantido com a Outsider, Copa do Mundo, tudo você pode garantir com a Outsider Tours. Eu convido você então a procurar aí no comentário fixado, no chat fixado, o link da Outsider. Tem também a Fast Air, a maior empresa de instalação e manutenção de ar-condicionado do Rio de Janeiro. Procure agora mesmo e peça o desconto do Paparazzi. Eles atendem em vários locais do Rio de Janeiro. Bem, trazer logo de cara aqui os prováveis times de Flamengo e Corinthians, né? O Dorival tá armando então o time do Flamengo sem muitas surpresas, né? Para esse duelo aí da Copa Libertadores. É a mesma escalação, tá? Provável, a gente não tem como trazer certeza, mas a provável escalação que venceu o Tolima e o Atlético Mineiro e empatou com o Atlético Paranaense nos últimos jogos de mata-mata. O Vidal segue como aí uma opção no banco de reservas, tá? Vou passar para vocês aqui, ó. O Flamengo então que pega o Corinthians hoje às 21h30, deve vir com Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, tá? Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Que timaço, né? É um time que quando tá bem aí, todos estão bem, ninguém segura. E ainda tem o pessoal para entrar no segundo tempo, né? Lembrando que o Pulgar não foi relacionado para esse jogo, tá? O Flamengo soltou a lista de relacionados, a gente trouxe ontem para vocês. O Pulgar não foi relacionado, não tá ainda 100% para estar relacionado. Então, passar para vocês também que quem avançar de Flamengo e Corinthians pega ou Vélez Sarsfield ou Tadjeres, né? Tadjeres que estava no grupo do Flamengo e que o Flamengo chegou a vencer na primeira fase. Então, passar aqui também algumas informações importantes. A gente já passou a provável escalação do Flamengo. A transmissão vai ser do SBT, tá? Em TV aberta. O jogo, como eu falei, na Neoquímica Arena às 21h30. O árbitro Patrício Iostal. Os árbitros assistentes Juan Belatti e Facundo Rodrigues.
E o quarto árbitro, Nicolas Lamolina. O VAR, Germán Delfino, tá? A gente também vai passar para vocês a provável escalação do Corinthians, o time da casa, né? Com Cássio, Fábio Santos, Balbuena, Bruno Mendes, Fagner, Cantilho, Duqueiroz, Maicon, William, Roger Guedes e Yuri Alberto aí, jogando aí pela primeira vez contra o Flamengo, né? Desde que foi contratado aí pelo Corinthians. Esse que é um dos reforços aí do Corinthians, que também, assim como o Flamengo, se reforçou bastante. O técnico, claro, vocês sabem, o Vitor Pereira. Desfalques aí do Corinthians: o Renato Augusto lesionado, Júnior Moraes em transição, Raul Gustavo, né, que se lesionou, edema na coxa, não estará nesse jogo, e além de Paulinho, né, que não joga mais essa temporada. Do Flamengo, o Rodrigo Caio, aquela lesão no joelho, não melhora. O Bruno Henrique também, cirurgia no joelho direito, não joga mais essa temporada, tá? Então, a gente passando aí tudo para vocês. O árbitro, por exemplo, que eu queria falar com vocês, o Patrício Lostal, né, o árbitro da partida, ele já comandou aí 8 jogos na edição da Libertadores e aplicou 49 cartões amarelos. Olha só, um jogo aí que movimenta milhões, né, que são as 2 maiores torcidas do Brasil. Ele tem 47 anos, é da FIFA, né, e ele coleciona reclamações dos principais clubes como River Plate e Boca Juniors. É um árbitro polêmico, tá, gente? Foi o árbitro principal de 8 jogos, nenhum de Corinthians ou Flamengo. Aplicou 2 vermelhos, 49 amarelos, como eu falei. Apitando os jogos do Flamengo, ele também tem alguns momentos aí interessantes da gente citar. Na campanha vitoriosa de 2019, ele comandou 3 partidas, só para vocês terem uma ideia. A derrota de 1-0 para o Peñarol, aquela no Maracanã, né, que foi emblemática. O Flamengo perde 1-0, depois o Flamengo começa a se recuperar, ainda com o Abel Braga. Ele expulsou o Gabigol nesse jogo depois de uma entrada dura num jogador adversário. Então, ele tem um histórico aí de expulsão já do Gabigol no Maracanã lotado, tá? Nas quartas de final contra o Internacional, ele foi o árbitro do empate em 1-1 no Beira-Rio. Na semifinal no Maracanã, viu de perto o Flamengo golear o Grêmio por 5-0. Tá? Então ele é o árbitro do 5, tá? Então o Patrício Lostal, que foi o árbitro do 5 do Flamengo contra o Grêmio na semifinal da Copa Libertadores. Então a gente tem aí esse histórico, né, que ele já expulsou jogadores do Corinthians, expulsou o Gabigol nessa mesma Libertadores, mas o histórico positivo é que ele estava presente quando o Flamengo conseguiu aí eliminar os 2 gaúchos, tanto nas quartas quanto na semifinal, o Inter e o Grêmio, tá certo? Passar para vocês aqui também que a Globo estendeu o horário da novela Pantanal para competir com Corinthians e Flamengo no SBT. A emissora aí carioca vai usar uma estratégia diferente para tentar se manter no topo da audiência entre as TVs abertas dentro do horário nobre. Então todo mundo se programando para brigar com o malvadão. Pois é, o Flamengo não tem jeito, né, cara? A audiência, jogo do Flamengo é inigualável. Pegar essa notícia aqui, falar de mercado da bola, que muita gente falando que o Flamengo prepara uma investida para dar chapéu em Leila Pereira e pode anunciar nova contratação de peso. E aí eles falam do Flamengo tentando contratar o jogador que interessa ao Palmeiras, o Bruno Tabata, né? E aí, de acordo com a informação do jornal O Jogo, o Flamengo tentará superar o Alviverde para conseguir a contratação. O Flamengo mete-se na corrida por Bruno Tabata. O Clube do Rio de Janeiro está a averiguar condições para superar a proposta do Palmeiras. Bem, a Isabelle Costa está no hotel do Flamengo conversando com um dirigente rubro-negro. Ele afirmou para ela que não há nada com relação ao Bruno Tabata, que o Flamengo não está fazendo, não está negociando, não está buscando contratar o Bruno Tabata, que isso não procede. Então, o Marcos Braz, até para os torcedores do Palmeiras entenderem que não tem Flamengo na briga, o Marcos Braz falou que o Flamengo não está na briga para contratar o Bruno Tabata, tá? Então, o Palmeiras já teve uma proposta negada de 3 milhões de euros, acrescidos de mais 2 milhões em metas e tudo mais. Então pode ter a oportunidade de continuar tentando a contratação, porque o Flamengo não está na parada aí, segundo o dirigente rubro-negro. Também passar para vocês
com relação à questão do Oscar, eu só queria dizer que o Flamengo aí confirmou alguns valores aí os informes e tudo mais, e a gente teve algumas situações interessantes aqui, ó. O Santos, né, o Flamengo pagando um total de 17 milhões de reais, 547, e ao Atlético já foram pagos 15 milhões 563, além de 1,984 milhão em custos, tá? Everton Cebolinha, contratado em julho, assumiu o topo do ranking, uma vez que foi comprado junto ao Benfica por 13,5 milhões de euros, cerca de 73 milhões de reais. Então o Santos estava liderando, né? E agora o Cebolinha, depois de julho, assumindo essa primeira posição. Aí eles falam aqui que o Flamengo já tinha investido nas chegadas de Pablo, Fabrício Bruno e Marinho e nas renovações de Thiago Maia e Arrascaeta. Nas últimas semanas, Arturo Vidal, Guilherme Varela e Eric Pulgar também chegaram ao Ninho do Urubu para reforçar o Flamengo. Então, aqui fala que a diretoria também confirmou o valor da venda de Hugo Moura ao Furacão. Pelo volante formado no Ninho do Urubu, o Atlético Paranaense, em junho, desembolsou 1,2 milhão de euros, cerca de 6.595 milhões de reais na cotação cambial do momento. E nesse primeiro semestre de 2022, a diretoria também negociou 5 atletas: o Bill para o Dnipro, Kaique para o Shabab Al-Ali, o Max para o Colorado Rapids, o Michael para o Al-Hilal e o Pires da Mota para o Cerro Porteño. Então são muitas negociações que o Flamengo vai também embolsando aí. Então o Flamengo contrata, gasta, mas ele também negocia alguns atletas. Então o Flamengo, aí, segundo o jornal O Globo, tá, trata a liberação do Oscar por empréstimo até 2023 com otimismo. A gente vinha trazendo isso aqui para vocês, né, que o Flamengo buscava contratar até 2023. Então o clube acredita que o jogador conseguirá acertar a saída da equipe chinesa para voltar ao Brasil. Então a informação que a gente tem com fontes ligadas à diretoria, tá, a gente confirmou, e a Isa confirmou no hotel do Flamengo isso ontem, é que o Marcos Braz já tem, tá, a sinalização positiva, já recebeu aí a liberação, no caso do Oscar, né? O Xangai já, através dos empresários do Oscar, já avisou que vai liberar. O que o Flamengo não tem em mãos ainda é um documento que confirme isso. Mas o Oscar já foi liberado, por isso até o próprio, né, Marcos Braz convidou o Oscar, né, a diretoria do Flamengo convidou o Oscar a treinar no Ninho do Urubu, já baseada nessa situação que o jogador deve assinar a qualquer momento, e a liberação no papel deve chegar nessa terça-feira, na pior das hipóteses na quarta-feira, e o jogador já foi convidado então a treinar no Ninho do Urubu. E aí eu acho interessante da gente estar falando, né, o Jornal Extra, o Jornal Globo, eles trouxeram que o Flamengo quer tê-lo não apenas até o final da temporada, mas também em 2023, com a possibilidade de acordo em seu último ano de contrato na China para compra em definitivo, tá? Então, segundo o Globo, o Flamengo pensa em comprar o Oscar em definitivo. O problema é que ele teria que diminuir muito o seu salário, e aí não seria por um pequeno tempo de empréstimo, seria diminuir por todo um novo contrato com o Flamengo. O Flamengo não vai pagar o que ele recebe nem perto, vai pagar 1/10. Aí o Flamengo então avaliando uma compra em definitivo, se ele aceitar, que ele a partir de agora não ganha como ele ganhava lá na China, né? E ele pode então ser o quinto reforço do Flamengo só para esse meio de ano, e ainda ser um outro, ser renovado depois por mais tempo, se for interesse do Oscar e se ele aceitar baixar drasticamente o seu salário num novo contrato com o Flamengo. Então, segundo o Jornal Globo, o Flamengo pensa sim em adquirir o Oscar definitivamente. A gente teve já o Oscar figurando, né, no Bomba Pet. Sabe o que é o Bomba Pet? No videogame eles têm o Bomba Pet 100% atualizado, 100%. Então, eles atualizam sempre e já colocaram o Oscar no Bomba Pet, né? Alguém disse Oscar no Flamengo? Bomba Pet 100% atualizado. Então, o Oscar já é jogador do Flamengo no Bomba Pet. Então, cara, de verdade, brincadeiras à parte, a gente sabe que
o Oscar está muito próximo de ser anunciado no Flamengo. O jogador já vai começar a treinar no Ninho do Urubu. Então é um passo aí já muito avançado. O Marcos Braz, em contrapartida, no programa do meu parceiro de lives e programas diários, né, o Papo Reto, faz o Papo Reto comigo, com o Mano e com o Kleber Gladiador, o Benjamin Bach, ele no programa dele no Arena SBT, ele recebeu, na verdade foi por vídeo, né, a presença lá, a participação do Marcos Braz, e o Marcos Braz falou o seguinte: a gente tenta o poder de convencimento e deixa as portas abertas para ele treinar, né? Cara, mas eu tenho que falar uma coisa para vocês. É pouco provável. O Braz sempre faz isso, ele sempre desmente quando está perto de contratar algum jogador. Ele fala para um, para outro, mas ele vai lá quando é publicamente numa TV, ele desmente. É o famoso pouco provável do Marcos Braz. Então eu acredito muito na vinda do Oscar, ainda mais agora, né? Lembrando que o Oscar postou uma foto todo feliz, o Davi Luiz comentou lá com os olhos assim atentos, né? Então a gente tem muita coisa aí acontecendo, muitas pistas e, cara, fora isso, muita informação de que o Flamengo avançou realmente para contratar o Oscar. No programa do Benja, lá no Arena SBT, o Marcos Braz falou algumas coisas diferentes do que fontes ligadas à diretoria, né, lá no hotel do Flamengo, falaram para a nossa repórter Isabelle Costa. Ele falou um pouquinho diferente do que tinha sido falado por lá. Por lá, no hotel do Flamengo, o que tinha se falado é que a liberação do Xangai já aconteceu, mas que faltavam os documentos oficiais chegarem e que, enquanto isso, o Flamengo tinha deixado o Oscar treinar, né, no Ninho do Urubu, convidado ele a treinar no Ninho do Urubu. No Arena SBT, o Braz falou o seguinte: Oscar ainda não tem a liberação de seu clube para jogar durante esse tempo que ficará no Brasil. Deixaremos o jogador à vontade caso queira treinar no CT do Flamengo. Conversa para boi dormir, o negócio tá muito bem encaminhado. Olha só, ele fala o seguinte: Flamengo conta com o Diego Alves até o final da temporada. Ele falando sobre a questão do Diego Alves. Aí ele fala que o Oscar, é evidente que a gente está tentando convencer um jogador de 30 anos desse nível de atuar nesse tempo em que ficará no Brasil. Eles também falaram sobre a questão do goleiro, do Rossi, do Boca Juniors. O Rossi é um goleiro que é bem acima da média, atuando na sua posição no futebol sul-americano. O Flamengo consultou a situação do goleiro Rossi no começo do ano, mas esbarrou no Boca Juniors. Entendemos que é um goleiro bem acima da média, o Marcos Braz aí no Arena SBT. Ele sobre o Oscar, ainda não tem nada sobre o Oscar. Infelizmente, ele ainda não é jogador do Flamengo. O Oscar ainda não é jogador do Flamengo, segundo o Marcos Braz, tá? E aí ele fala que a gente tenta o poder de convencimento e deixa as portas abertas para ele treinar. Então o Marcos Braz tentando despistar, né? Em conversas informais, a gente tem dirigentes no hotel do Flamengo falando coisas parecidas, mas que são diferentes no desfecho. Então a gente sabe que nem tudo que a gente escuta a gente escreve, né? Porque tem coisa sempre acontecendo. O Oscar está muito perto do Flamengo, por mais que muitos não queiram acreditar. Agora, pode demorar? Pode ser de uma hora para outra? Pode. Pode demorar um pouquinho mais? Pode. Tá? A expectativa que tinham passado para a gente é que essa semana, já de quarta em diante, já poderia ser inclusive anunciado. Aí logo depois se confirma que o Flamengo coloca ele para treinar no Ninho do Urubu. As coisas vão acontecendo, né? Passar para vocês aqui também com relação à entrevista, né, que o Arturo Vidal concedeu à Flá TV+. Eu convido você aqui agora a assinar a Flá TV+, e ter um conteúdo de primeira, tá? De primeira, vale muito a pena. Você, rubro-negro, ajuda o Flamengo assinando a Flá TV+. Saca só, vou colocar aqui 2 minutos e meio desse trechinho aí da entrevista do Arturo Vidal à Flá TV+. Sí. Como tú dices, entré ahí al final, cuando el partido estaba 1-1, entré con mucha gana, con mucha ilusión, con mucha alegría de entrar al campo con la camiseta de Flamengo.
Siempre lo soñé ¿cómo se llama? Lo pude cumplir y qué mejor con un triunfo. Claramente en esa jugada le pude robar el balón por el costado y después pudimos marcar, que es lo más importante, y que el equipo haya ganado. Muy bien. ¿Y qué te hizo acercarte a Rodinei? En la presentación hablasteis que era un tío 10. Cuéntame cómo fue eso, que hasta la celebración la celebrasteis con él y a Arrascaeta. Sí. Cuando llegué a Flamengo, la forma de jugar de él me gustó mucho, no dejando afuera a los demás, que tienen mucha calidad. Todos los jugadores que están en Flamengo, de verdad que el nivel de jugadores acá es muy alto. Pero con él encontré algo que me sorprendió: su velocidad, su fuerza. Y después cuando lo conocí, su alegría, de verdad que igual todo el equipo me ha tratado muy bien, mucho cariño, mucho respeto desde que llegué, la gente, así que me siento como en casa, como si llevara mucho tiempo, pero con él tengo una alegría, un cariño que lo he tomado muy rápido, porque también habla español, como lo dije, y es una persona que siempre está alegre igual que yo. Renato y Rafinha son tus amigos. Rafinha ganó aquí todo en 2019. Sí. Él te habrá mandado un mensaje y estará feliz de ya ser rubonegro, ¿no? Sí, siempre. Con Rafinha somos como hermanos, vivimos 3 años en Múnich, muy felices, ganamos títulos también allá, pero siempre hablábamos de Flamengo. Él lo pudo lograr cosas acá, ganó casi todo, y espero yo tratar de cumplir mi sueño también con Flamengo, de ganar todo. Sí, lo puedo pensar, pero como te digo, lo más importante acá es lograr cosas importantes, ganar copas. Si se dan los goles, espectacular, pero lo más importante acá es ganar y que la gente disfrute. Y en cuanto a la afición, la mayor del mundo, ¿qué opinión tienes? No, una maravilla, de verdad que impresionante. Sin palabras, de verdad, sin palabras. Cómo viven el fútbol acá la gente de Flamengo. Los días que llevo, un grupo también acá espectacular, la alegría que ellos tienen y cómo me han acogido acá, de verdad que es increíble. Espero seguir disfrutando esto y todo el tiempo que pasa acá disfrutarlo al máximo. Me han hecho sentir como en casa, como un campeón, y espero devolverle todo esto con títulos, dejando la vida en la cancha, y que podamos disfrutar todo al final de año. Muito legal essa entrevista aí do Arturo Vidal. E você que também quer mais conteúdo, tem uma outra entrevista com o Vitor Hugo, que eu vou colocar um trecho aqui muito rapidinho, né, para não atrapalhar, não estragar a surpresa. Você vai assinar a Flá TV+, e vai acompanhar na íntegra. Vamos ver aí o que o Vitor Hugo, esse cracaço, né? Depois do Vidal, a gente vai escutar o Vitor Hugo, esse menino aí que tá arrebentando. Ah, cara, é uma emoção muito grande. Não tem nem palavras, assim. Eu tava vivendo, desfrutando de cada momento naquela noite, e foi difícil até de dormir depois. Graças a Deus consegui ir bem, fazer gol, dar passe, ajudar a equipe aí. Cara, foi uma felicidade muito grande. Realmente é um prazer gigantesco jogar com jogadores do nível que tem aqui no Flamengo. E como você falou, é a realização de um sonho, realmente. Então, são grandes craques que eu sempre assisti, sempre me inspirei. Até no próprio Maracanã, já assisti muitos jogos e sonhando um dia estar lá dentro. E poder estar fazendo meu primeiro gol lá, pô, foi fantástico. Mais resenha que pega no seu pé ali? Ah, tem alguns. Eu converso bastante com o Davi Luiz, me dá bastante conselho sempre antes dos jogos, nos treinamentos a gente tá sempre conversando, e ele passando, né, um pouco da experiência, um cara que jogou muito tempo na Europa, então tem muita coisa para me passar, eu tenho muito a aprender com ele. Cara, esse menino é muito bom. O Vitor Hugo tem um futuro brilhante. Eu espero que o Flamengo não venda rapidamente esses garotos, né? O João Gomes, o Vitor Hugo, o Lázaro, o Matheus França, porque eles têm muito futuro. Eu convido você a, mais uma vez, a assinar a Flá TV+, para assistir na íntegra essa entrevista aí também com o Vitor Hugo. Cara, muito obrigado aí pela sua companhia. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, se inscrever aqui no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. E o meu placar hoje, 2-1 Flamengo, lá na arena dos caras, lá no Itaquera, lá em São Paulo. O Flamengo vai voltar com um golzinho de diferença suficiente para ter a vantagem no jogo de volta. Eles terem que sair para o jogo, e aí o que o Flamengo vai gostar de fazer, pegar o Corinthians saindo para o jogo no jogo de volta. Então o Flamengo tem que voltar com um resultado positivo lá de São Paulo. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, 2-1 Mengão mais tarde, anota aí, tamo junto.